o poder da palavra falada. Declare a si próprio todos os dias o que deseja na vida. Diga-o como se já o tivesse alcançado. A lei da mente. Existe a lei da gravidade e muitas outras leis da física, como por exemplo a eletricidade, coisas que eu não entendo de todo. Existem também leis da espiritualidade, designadamente a lei da causa e do efeito. Aquilo que damos volta sempre a nós. A mente também tem a sua lei. Ignoro como funciona, da mesma maneira que não sei como funciona a eletricidade. Só sei que quando ligo o interruptor, a luz se acende. Acredito que quando temos um pensamento, ou quando proferimos uma palavra ou uma frase, de algum modo, a lei da mente faz com que isso seja refletido de volta em termos de uma experiência. Estamos a dar agora os primeiros passos na descoberta da correlação entre o mental e o físico. Estamos a começar a entender os processos de funcionamento da mente e a criatividade dos nossos pensamentos. Os pensamentos atravessam a nossa mente a uma velocidade estonteante, pelo que a princípio torna-se difícil moldá-los. No entanto, a boca é mais lenta. Assim, se começarmos a editar o nosso discurso, tomando mais atenção ao que sai da boca para fora e não permitirmos que saiam afirmações negativas, então torna-se possível começar a moldar os pensamentos. A palavra falada tem um poder enorme e a maior parte das pessoas não faz sequer ideia da sua importância. Vamos olhar para as palavras como os alicerces de tudo que continuamente criamos nas nossas vidas. Usamos palavras o tempo inteiro, mas muitas vezes as coisas são ditas sem pensarmos sequer no que estamos a dizer verdadeiramente e no modo como estamos a dizer. Prestamos muito pouca atenção à escolha das palavras. Na realidade, a grande maioria fala na negativa. Quando crianças, ensinaram-nos a gramática. Fomos instruídos a escolher as palavras de acordo com as regras gramaticais. Contudo, sempre achei que as regras gramaticais mudam constantemente e aquilo que um dia estava errado, no outro já está certo. O que antigamente era calão, hoje faz parte da linguagem corrente. Apesar disso, a gramática não toma em consideração os significados das palavras e o modo como afetam as nossas vidas. Na escola, também ninguém me ensinou que a minha escolha das palavras tinha alguma coisa a ver com as minhas experiências futuras ao longo da vida. Ninguém me disse que os meus pensamentos tinham um potencial criador, nem que podiam literalmente moldar a minha vida. Nunca ninguém me esclareceu que as palavras que saíssem da minha boca ser-me-iam devolvidas como experiência. O objetivo da regra de ouro era revelar-nos uma lei básica da vida. Não faças aos outros o que não queres que façam a ti. Aquilo que damos retorna sempre a nós. Nunca foi suposto que isto provocasse culpabilidade. Ninguém me disse que eu era merecedora de amor e que merecia o bem. Também nunca me ensinaram que a vida estava aqui dentro para me apoiar. Lembro-me em criança de às vezes insultarmos-nos com crueldade e tentarmos diminuirmos uns aos outros. Qual a razão? Onde é que aprendemos esses comportamentos? Olhem para o que nos ensinaram. Muitos de nós fomos repetidamente insultados pelos pais, que éramos estúpidos, ou patetas, ou preguiçosos, que éramos uns maçadores, ou que não prestávamos. Alguns até ouviram os pais dizer que desejavam que nunca tivéssemos nascido. Talvez ficássemos todos arrepiados ao ouvirmos essas palavras, mas o certo é que não fazíamos a menor ideia de quão profundamente essa ferida e a dor ficariam cravadas em nós. A mudança do nosso diálogo interior. Para sermos amados, com demasiada frequência
acatamos as ordens que os nossos pais nos davam, como come os espinafres, arruma o teu quarto, faz a tua cama. Achávamos que só seríamos aceitos se fizéssemos determinadas coisas, que a aceitação e o amor eram condicionais. Todavia, essa era a ideia de outra pessoa sobre o que valia a pena e não tinha nada a ver com o valor profundo do nosso eu interior. Assim, ficamos com a ideia de que só podíamos existir se fizéssemos essas coisas para agradar aos outros. Caso contrário, não tínhamos sequer autorização para existir. Estas primeiras mensagens contribuem de forma decisiva para aquilo que eu chamo o diálogo interior. O modo como falamos conosco próprios é realmente importante, porque se torna a base da nossa palavra falada, estabelece a atmosfera mental em que funcionamos e que atrai a nós as experiências. Se nos diminuirmos, a vida vai significar muito pouco para nós. Se amarmos e tivermos apreciação por nós próprios, então a vida poderá ser uma maravilhosa dádiva de alegria. Se a nossa vida não é feliz, ou se não nos sentimos preenchidos, é fácil atirarmos com as culpas aos nossos pais ou a eles e dizer que é tudo por culpa deles. Se o fizermos, ficamos agarrados a essas condições, aos problemas, às nossas frustrações. Palavras de recriminação nunca trouxeram liberdade. Lembre-se de que as palavras têm poder. Volto a frisar, o nosso poder vem do assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Sermos responsáveis pelas nossas vidas pode parecer assustador, mas a realidade é que o somos mesmo, quer o aceitemos ou não. Se quisermos assumir essa responsabilidade, então também temos de ser responsáveis pelo que dizemos. As palavras e as frases que proferimos são meras extensões do nosso pensamento. Comece a ouvir o que diz. Se der por si a utilizar palavras negativas ou limitativas, mude as palavras. Quando ouço uma história negativa, não saio a correr para contar para toda a gente. Penso que já foi longe demais e deixo a ir. No entanto, se me contarem uma história positiva, aí sim, vou contá-la a todos. Quando sair com outras pessoas, comece a prestar atenção ao que dizem e a como o dizem. Repare se consegue fazer a ligação entre o que estão a dizer e o modo como estão a viver a vida. Muitas pessoas vivem as suas vidas baseadas no devia. O meu ouvido está afinadíssimo para a palavra devia. É frequente ouvir pessoas usar uma dúzia de devias num só parágrafo. Essas pessoas interrogam-se porque é que as suas vidas são tão rígidas e porque é tão difícil saírem de uma situação. Querem controlar coisas que não podem controlar. Normalmente, ou fazem mal a elas mesmas, ou então estão a fazer mal a outra pessoa. Depois querem saber por que razão não vivem vidas mais livres. A expressão tenho que também pode ser retirada do nosso vocabulário e do nosso pensamento. Quando a utilizamos, estamos a impor a nós próprios uma imensa pressão. Quando dizemos tenho que ir trabalhar, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, a pressão que criamos é enorme. Em alternativa, vamos passar a dizer escolho. Escolho ir trabalhar agora para poder pagar a renda. A palavra escolho confere toda uma nova perspectiva às nossas vidas. Tudo o que fazemos é por opção, mesmo que não pareça. Outra palavra que utilizamos imenso é o mais. Fazemos uma afirmação qualquer e depois lá vem o mais, que nos aponta logo em dois sentidos diferentes. Transmitimos mensagens contraditórias a nós próprios. Da próxima vez que falar, repare como utiliza a palavra mais. A expressão não te esqueças é outra das tais em que temos de reparar. Estamos de tal forma habituados a dizer não te esqueças disto, não te esqueças daquilo, que acabamos mesmo por nos esquecer.
queríamos lembrar-nos e, em vez disso, esquecemos-nos. Será mais indicado começarmos a dizer, por favor, lembra-te, em vez de não te esqueças. Quando acorda de manhã, amaldiçoa o fato de ter que ir para o trabalho? Queixa-se do tempo que faz? Resmunga que lhe doem as costas ou a cabeça? Qual é a segunda e a terceira coisa que pensa ou que diz? Costuma gritar aos seus filhos para que se levantem? A maior parte das pessoas diz mais ou menos as mesmas coisas todas as manhãs. Como é que as palavras começam o seu dia? É positivo? Bem disposto? Maravilhoso? Ou é uma lamúria e uma reprovação? Se começar logo com a resmunguice, ou queixume e a rabugice, saiba que esta a preparar-se para um dos tais dias. Quais são os seus últimos pensamentos antes de ir para a cama? Serão pensamentos poderosos de cura ou pensamentos de preocupação com a pobreza? Com pensamentos de pobreza, não me refiro apenas à falta de dinheiro. É mais um modo negativo de pensar, seja sobre o que for na nossa vida. Qualquer área da sua vida que não esteja a fluir livremente. Preocupa-se com o amanhã? Normalmente, leio sempre uma coisa positiva antes de adormecer. Para mim, é claro que, enquanto durmo, processa-se uma enorme limpeza que me prepara para o dia seguinte. Ajuda-me sempre imenso a entregar os meus sonhos, quaisquer problemas ou interrogações que eu tenha. Sei que os meus sonhos me vão ajudar a resolver seja o que for que esteja a acontecer na minha vida. Tal como todos nós, sou a única pessoa que pode pensar através da minha mente. Ninguém pode forçar-nos a pensar de outra maneira. Somos nós quem escolhe os nossos pensamentos e estes são a base do nosso diálogo interior. Conforme ia experimentando na minha vida os resultados deste processo, comecei a viver mais o que ensinava aos meus alunos. Estava atenta aos meus pensamentos e palavras e perdoava-me constantemente pelo fato de não ser perfeita. Permitia-me ser eu própria, em vez de lutar para ser uma supermulher que só seria aceitável aos olhos dos outros. Quando pela primeira vez comecei a confiar na vida e a olhar para ela como um lugar agradável, fiquei animada. O meu humor tornou-se menos mordaz e mais genuinamente engraçado. Esforcei-me para me libertar do criticismo e do julgamento que fazia de mim própria e dos outros, e deixei de contar histórias de desastres. Somos tão rápidas a espalhar más notícias, é espantoso. Deixei de ler o jornal e desistir de ver o telejornal da noite, porque as notícias eram essencialmente desastres e violência, e poucas ou quase nenhumas boas notícias. Entendi que as pessoas não querem ouvir boas notícias. Adoram ouvir más notícias para terem qualquer coisa de que se queixar. Quantas pessoas não pisam e repisam as histórias negativas a ponto de acreditarem que só existe maldade no mundo. Durante algum tempo, houve uma estação de rádio que só passava boas notícias. É claro que faliu. Quando tive o cancro, decidi não participar mais em mexericos. Fiquei surpreendida quando me apercebi de que não tinha nada para dizer às pessoas. De repente, fiquei consciente que quando encontrava uma amiga, a primeira coisa que fazíamos era pôr a escrita em dia. Ao fim de algum tempo, descobri que há maneiras diferentes de falar, mas este não foi um daqueles hábitos fáceis de quebrar. Fosse como fosse, se eu me metia na bisbilhotice sobre as outras pessoas, era natural que também houvesse mexericos a meu respeito, porque no fim de tudo, o que damos retorna a nós. À medida que trabalhava mais e mais com as pessoas, comecei a escutar o que elas diziam. Comecei a ouvir as palavras, não apenas o sentido geral. Normalmente, com novos clientes, passados 10 minutos, já podia explicar a causa do seu problema. Bastava me reparar nas palavras que usavam.
Conseguia compreendê-los através do modo como falavam. Eu sabia que as palavras que usavam contribuíam para os seus problemas. Quando uma pessoa se expressa negativamente, consegue imaginar como será o seu diálogo interior. Era de certeza programação negativa, pensamento de pobreza, como eu lhe chamava. Um pequeno exercício que sugiro que faça é colocar um gravador junto ao telefone e gravar a conversa cada vez que faz ou recebe uma chamada. Quando estiver cheia dos dois lados, ouça com atenção o que tem andado a dizer e o modo como diz. Se calhar, vai ficar espantado. Vai reparar nas palavras que usa e na inflexão da sua voz. Vai começar a consciencializar-se. Se disser alguma coisa mais do que 3 vezes, tome nota, porque se trata de um padrão. Alguns padrões podem ser positivos e de apoio, mas também pode ter padrões muito negativos que ande a repetir constantemente. O poder da mente subconsciente. Na perspectiva do que tenho vindo a expressar, pretendo analisar o poder das nossas mentes subconscientes. A mente subconsciente não emite julgamentos. Ela aceita tudo o que dizemos e cria de acordo com as nossas convicções, de sempre que sim. As nossas mentes subconscientes amam-nos tanto que nos dão aquilo que reclamamos. No entanto, temos opção. Se escolhermos as convicções e os conceitos da pobreza, fica assumido que é isso que queremos. Vamos continuar a receber isso até estarmos dispostos a mudar para melhor os nossos pensamentos, palavras e convicções. Nunca estamos presos, porque podemos sempre escolher outra vez. Há bilhões e bilhões de pensamentos para escolher. As nossas mentes subconscientes não distinguem o verdadeiro do falso ou o certo do errado. Nós não queremos censurar-nos a nós próprios. Não queremos dizer coisas do gênero "que estúpido que eu sou", porque a mente subconsciente vai apanhar este diálogo interior e passar num bocado. É assim mesmo que nós nos vamos sentir. Se repetirmos esse gênero de frases, estamos a criar uma nova convicção ao nível do subconsciente. A mente subconsciente não tem sentido de humor, pelo que se torna importante saber e compreender bem este conceito. Não podemos dizer uma piada a nosso respeito e pensar que não tem qualquer significado. Mesmo que estejamos só a tentar ter piada, é uma bota abaixo acerca de nós próprios. A mente subconsciente vai aceitar essa piada como sendo verdadeira. Nos meus seminários não são permitidas piadas depreciativas. Podem ser piadas grosseiras, mas nada de depreciações de nacionalidades, de sexo, ou seja, do que for. Por isso, não faça esse tipo de humor consigo ou observações depreciativas a seu respeito, porque o efeito não vai ser bom. Também não diminua os outros. A mente subconsciente não nos distingue uns aos outros. Ouve as palavras e crê que estamos a falar de nós próprios. Da próxima vez que sentir vontade de criticar alguém, pergunte por que razão sente isso por si mesmo. Só vemos nos outros aquilo que vemos em nós próprios. Em vez de criticar os outros, faça-lhes elogios. No prazo de 1 mês, notará grandes diferenças em si. As nossas palavras são, na verdade, uma questão de abordagem e de atitude. Repare como falam as pessoas sós, infelizes, pobres e doentes. Que palavras usam? Que verdade assumiram para si próprias? Como é que se descrevem? Como descrevem o seu trabalho, as suas vidas, as suas relações? Quais são as suas expectativas? Apreenda as suas palavras. Mas, atenção, não desate para ir a dizer a toda a gente que eles estão a dar cabo das suas vidas pela maneira como falam. Não faça isso com a sua família, nem com os amigos, porque essa informação não vai ser apreciada. Pelo contrário, use essa informação para si, para começar a estabelecer uma ligação interior e pratique, se quer que a sua vida mude. Mesmo ao mais pequeno nível, se alterar o modo como fala,
as suas experiências irão mudar. Se padece de uma doença e está convencido que é uma doença fatal e que vai morrer e que a vida não presta porque para si nunca nada funcionou, em que é que ficamos? Se quiser, pode optar por se libertar do conceito negativo da vida. Inicie o processo de se afirmar como pessoa merecedora do amor, merecedora da cura, e que vai atrair tudo o que necessita ao nível físico para se curar. Consciencialize-se de que quer melhorar e que é seguro restabelecer-se. Há pessoas que só se sentem seguras quando estão doentes. Habitualmente são pessoas com dificuldade em dizer não. A única maneira que tem de dizer não é dizerem estou demasiado doente para poder fazer isso. É uma desculpa perfeita. Lembro-me de uma mulher num dos meus seminários que já tinha sido submetida a 3 operações ao cancro. Não conseguia dizer não a ninguém. O pai era médico e ela era a menina do pai. Tudo que o pai lhe dissesse, ela dizia sempre que sim. Para ela, era literalmente impossível dizer não. Fosse o que fosse que lhe pedíssemos, ela tinha que responder sempre que sim. Foram 4 dias de trabalho intenso para conseguir pô-la a gritar a plenos pulmões. Não! Consegui pô-la a gesticular com os braços e a dizer não, não, não. Depois que ultrapassada a barreira, adorava. Já reparei que muitas mulheres com cancro na mama não sabem dizer não. Acalentam todas as pessoas, menos a elas próprias. As mulheres com cancro da mama, uma das coisas que eu aconselho é aprenderem a dizer não. Não quero fazer isto. Não. Passados 2 ou 3 meses a dizerem não a tudo que não querem, as coisas começam a mudar. É preciso alimentar este processo afirmando isto é o que eu quero fazer, não o que tu queres que eu faça. Os meus clientes, nas sessões privadas, frisavam sempre as suas limitações e queriam sempre esclarecer comigo a razão por que ficavam emperrados. Se acreditarmos que estamos emperrados e aceitarmos o fato, então não saímos dali. Ficamos presos porque estamos cheios de sentimentos negativos. O fundamental é focarmos-nos nas nossas forças. Imensas pessoas dizem-me que as minhas palavras salvaram-lhes a vida. É bom que se perceba que não há livro nenhum que nos salve a vida. Um bocado de fitas numa caixa de plástico não salva ninguém. O importante é o que nós fazemos com a informação. Eu posso dar inúmeras ideias, no entanto, o que conta é o que cada um faz com essa informação. Sugiro que ouça para frente, para trás, durante mais ou menos um mês, até as ideias aí expressas se tornarem um novo hábito padrão. Eu não sou a curadora ou a salvadora. Cada um de nós é a única pessoa que pode mudar a nossa vida. Afinal, quais são as mensagens que quer escutar? Sei que repito isto constantemente. Amar a si próprio é o mais importante de tudo, porque quando se ama, não se magoa, nem magoa o próximo. Trata-se da receita para a paz mundial. Se não me magoar e não magoar ninguém, onde é que há espaço para a guerra? Quanto mais pessoas viverem esta verdade, melhor será para o planeta. Vamos consciencializar-nos do que se está a passar, escutando as palavras que dirigimos a nós próprios e aos outros. A partir daí, podemos introduzir as mudanças que nos irão curar, tal como o resto do planeta.